Graça e paz a todos, que Deus te abençoe, benditos que chegam, abençoados que já estão comigo, que Deus te abençoe poderosamente neste dia, neste momento. Aqui nós vamos começar a falar um pouco sobre o livro de Êxodo, e neste estudo a minha intenção é fazer um comparativo, é fazer você se enxergar neste estudo. A minha intenção é fazer com que você possa refletir de que maneira a vida, a forma com que Moisés viveu a sua vida pode ser comparada com a tua vida nos dias de hoje. Amém? Então, abra comigo a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 1. Pegue a tua Bíblia, é importante que você esteja com ela na mão e vamos começar o nosso estudo. Antes, vamos fazer uma oração. Aproveitando, antes de a gente fazer a nossa oração, por favor, abençoe a minha vida, se inscreva no canal e deixa teus comentários do que você vai achar desse estudo. Se tiver pergunta, deixa teu like, compartilhe com alguém que você ama, porque, como eu disse, a minha intenção é fazer você olhar esse texto, é fazer você olhar a vida de Moisés e se olhar no espelho. Uma coisa que eu estou aprendendo muito, estou gostando muito, é de me procurar dentro da Bíblia. É de procurar a minha vida dentro da Bíblia para poder melhorar a minha vida. Porque uma vez que você sabe a forma que você está vivendo e o que você pode melhorar, fica mais fácil de você buscar esta melhora. Amém? Então inscreva-se no canal. Seja você também um abençoador da minha vida. Assim, da mesma maneira que eu estou tentando abençoar a tua vida com esta palavra. Amém? Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de vida e de vitória, soberano Deus, Criador dos céus e da terra, diante de tua presença, diante do teu amor, diante de tua graça, diante de quem o Senhor é, Pai. Que cada dia, cada vez mais o Senhor possa clarear a mente, clarear a vida das pessoas, fazendo com que este estudo possa nos revelar aquilo que está oculto dentro do nosso coração e que possamos transformar as nossas raízes do pecado para a santidade, a raiz da pessoa mal para a pessoa boa, segundo o teu desígnio, a tua vontade e o teu querer, Pai. Assim nós pedimos para que possamos ter a tua paz e a tua glória em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe nesse estudo. Amém. Amém, meus queridos? Então, assim, vamos começar a nossa aula. Vamos nessa, galera. O título de Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída, em reconhecimento a um dos principais eventos do livro. A saída do povo de Deus do Egito, o Êxodo, certo? Podia ser considerado o livro central do Antigo Testamento, por registrar a ação de Deus para salvar os israelitas e estabelecê-los como uma comunidade pactual. Ou seja, o povo eleito e escolhido para que as pessoas olhassem e falassem, aquela nação serve ao Deus vivo. Vamos imitar elas, porque Deus abençoa a vida delas, Deus santifica elas, separa elas e capacita elas. Lembra que você hoje é a Bíblia que alguém pode estar lendo. Você é o exemplo que alguém pode estar olhando e dizendo assim, cara, eu conheço Deus por causa dessa pessoa. As ações e atitudes dela refletem a Deus. E era isso que Deus queria com o livro de Êxodo, com a história de Êxodo, a saída do povo. Para que soubessem que há um Deus em Israel, para que soubessem que há um Deus poderoso no mundo. Amém? Êxodo descreve a escravidão e opressão dos israelitas. A preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahvé, o Deus de Israel, e os deuses do Egito, representados pelo faraó, o êxodo dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor, sua rebelião e a provisão do Senhor para a continuidade da sua relação, simboliza por sua presença no tabernáculo que ele construiu para ele, certo? Aí uma coisa que eu preciso te deixar claro é que assim, o livro de Êxodo não menciona quem foi o seu autor. Ele se refere a ocasiões em que Moisés fez um registro escrito de eventos que sucederam e daquilo que Deus tinha dito. O livro também contém referências à preservação e transmissão de informações, juntamente com os outros 4 livros do Pentateuco. Há muito tempo que ele é considerado como primeiramente a obra de Moisés. Moisés poderia ter escrito o Êxodo em qualquer ocasião no decorrer de um período de 40 anos. Depois que os israelitas construíram
e dedicaram o tabernáculo no Monte Sinai, no início do seu segundo ano após a saída do Egito, ou seja, 1445 a.C., e antes da sua morte na terra de Moabe, cerca de 1406 a.C. O livro de Êxodo retoma a narrativa onde Gênesis a encerra com a morte de José, por volta de 1805 a.C. De maneira rápida, ele vai nos levar adiante quase 300 anos. Para alguns eu consigo mostrar uma passagem bíblica que diz 400 anos, da morte de José até o nascimento de Moisés, ou até um pouco mais à frente do nascimento de Moisés, até Moisés matar o egípcio, fugir e voltar para ser o libertador de Israel. Porque Deus fez a promessa para Abraão: te darei muitos filhos, porém eles serão oprimidos, e depois de 400 anos eu os libertarei, certo? Há um tempo em que as circunstâncias dos descendentes de Jacó tinham mudado no Egito. Os israelitas estavam servindo como escravos durante a 18ª dinastia egípcia, provavelmente sobre o reinado dos faraós Tutmés e Amenhotep II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação assim, milagrosa pela mão de Deus, por intermédio de Moisés. Moisés era servo do povo, mas também era líder do povo. A escravidão israelita terminou em 1446 a.C. O livro de Êxodo registra os eventos em torno do êxodo do Egito e o primeiro ano dos israelitas no deserto, inclusive a entrega da lei, os 10 mandamentos. A data do êxodo é disputada, entretanto, há evidências bíblicas que favorecem que em 1446 a.C., em 1 Reis, capítulo 6, versículo 1, declara que o êxodo ocorreu em 480 anos antes do quarto ano de Salomão, como rei, estabelecido pela data bíblica, combinado com a cronologia assíria, como sendo 966 a.C. Em Juízes, capítulo 11, Jefté afirmou que Israel tinha vivido em regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta ali de 1100 a.C., ficando assim datado o fim da viagem pelo deserto, em torno de 1400 antes de Cristo. Então, uma coisa que dá para a gente deixar claro é que o livro de Êxodo comunica 4 grandes mensagens para nós. O Senhor Deus descreve o grande poder no primeiro, ou seja, Deus demonstrando o seu grande poder. O segundo, a redenção. E eu quero deixar uma coisa bem clara, que muitas vezes as pessoas confundem. Redenção é diferente de rendição, ok? Então, essa redenção não é eu me render. É diferente. Outra hora eu explico melhor isso, mas qualquer coisa pesquisa lá, certo? A terceira grande mensagem, a lei, os mandamentos. E a quarta mensagem, tabernáculo. O tabernáculo e a sua representação. Amém? E daí agora você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver com a minha vida? Calma, nós vamos chegar lá. Para me explicar o que isso tem a ver com a tua vida, eu preciso entrar na história de Moisés. E antes que a gente entre na história de Moisés, se você tem acompanhado o nosso canal, os nossos estudos, e se ele está sendo bem claro para você, está abençoando a tua vida, por gentileza, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, abençoe a minha vida, porque eu faço isso com muito amor e carinho para vocês. Então, se você também puder abençoar a minha vida, fazer com amor e carinho, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar muito. Isso vai me abençoar muito. Compartilhe, escreva comentários, deixa teu like. Abençoa a minha vida, por favor. Então, agora voltando para a história, resumidamente, o povo de Israel cresceu tanto que fez com que o faraó tivesse certas preocupações. Se você ler de Gênesis capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 10, e depois de Gênesis 1,
do 15 ao 19, você vai ver que ele vai falar que o povo de Israel cresceu tanto que ele começou a se preocupar, o faraó começou a se preocupar com que o povo pudesse se unir às nações inimigas e resolver atacar, porque nessa época o povo de Israel já era escravo do povo egípcio, eles já trabalhavam com peso, com uma carga avançada, então o faraó tinha medo que eles pudessem se rebelar contra eles, se unindo a outra nação e os atacando. Aí você vai ver do versículo 15 em diante, onde fala que o rei do Egito falou às parteiras das hebreias que quando um bebê nascesse, ele olhasse, se fosse menino, era para matar, se fosse menina, era para deixar vivo. Alguns pastores vão falar que a intenção dele foi que quando os homens começassem a diminuir no povo de Israel, o poder militar diminuiria, as hebreias, as mulheres de Israel ficariam solteiras, se obrigando a casar com os homens egípcios. E quando elas se casassem com os homens egípcios, quando um filho nascesse, o filho seria soldado egípcio, seria um homem egípcio. E por isso, Israel não poderia atacá-los. Você consegue compreender isso? A intenção de Faraó? Mas Deus coloca um certo poder, um certo limite nessas parteiras, nessas mulheres que faziam os partos, e elas começam a temer a Deus. Se você ler no versículo 17 do capítulo 1 de Êxodo, vai dizer: e as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isso, que guardaste os meninos? E as parteiras responderam no versículo 19 ao faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que as parteiras venham a elas. Aí lá no versículo 22 vai dizer: então ordenou o faraó a todos o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aí ele manda com que o povo comece a atacar, comece a matar os meninos, e deixando somente as meninas vivas. E aí agora é a parte que a gente vai entrar no capítulo 2 de Êxodo. E essa é a parte onde eu começo a falar para você que eu quero que você pare e reflita sobre a tua vida, a tua história. Nós vamos fazer alguns estudos deste livro, deste capítulo, dessa história de Moisés. E eu quero que você preste atenção com amor e carinho nisto. Eu quero chamar a tua atenção para isto. Se você ver, vai estar escrito no capítulo 2, versículo 1 do livro de Êxodo, vai estar escrito assim: e foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu por 3 meses. Olha só, vamos lá por parte. Primeira coisa, o que não podia acontecer? Essa mulher ter um filho. Ela podia ter uma filha, mas não um filho. Um homem da casa de Levi, uma mulher da casa de Levi, da tribo de Levi, se casaram e tiveram um filho. E ela viu que esse filho era bonito, formoso, e o escondeu por 3 meses. Aí no versículo 3 vai dizer: não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Ou seja, uma mãe com o sonho de ser mãe. Ela tinha já outros filhos, mas neste momento ela tem que abandonar o seu filho menor. E quantas vezes você tem um sonho, indiferente do tipo de sonho que seja, e você tem que abandonar este sonho, abrir mão deste sonho. A mãe de Moisés, que até aqui neste momento o bebê não tinha nome, coloca o bebê na arca, coloca a arca no rio, e aquele cesto sai conforme as correntezas levantam. E você já viu que muitas das vezes nós não temos controle da nossa vida igual um rio? A água simplesmente flui, aonde vai batendo, vai criando ondulações, vai criando pequenas ondas, vai criando pequenas perturbações, porque a nossa vida é assim.
Quantas vezes nós passamos por dificuldades que nós queremos controlar e não conseguimos controlar. Quantas vezes nós recebemos notícias de uma enfermidade onde nosso sonho era ter uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida bem calma e serena, mas daí vem uma enfermidade. É tipo o Covid. Quem é que esperava o Covid atacar? Todo mundo festejando o ano novo, festejando o Natal, se preparando para curtir a vida, para aproveitar as férias de final de ano. A maioria, por mais que é pecado, queria curtir o carnaval e tudo mais. E a vida vem e o surpreende. Dá uma pequena batida. E a gente passa ali 2 anos, quase 3, tendo que usar máscara, distanciamento, muitos entes queridos mortos, sonhos destruídos, jovens querendo fazer faculdade, ser médicos, ou tantas coisas assim, acabam morrendo. Você se obrigando a abrir mão da tua empresa, se obrigando a abrir mão do teu sonho, de uma vida próspera, por causa das circunstâncias da vida em que outras pessoas causaram. Só que eu não quero que você foque nessa parte negativa da história. Eu quero que você foque principalmente na parte positiva. Porque Deus está no controle de tudo, mesmo que não pareça. Aí é onde eu quero focar um pouco mais com você nisto. Eu quero que você entenda uma coisa muito importante, que você tem que aprender a confiar em Deus. E é isto que essa mulher está vivendo. Porque se você continuar lendo com calma lá depois, você vai ver que no versículo 4, a irmã dele sai correndo atrás para olhar conforme o cesto, a pequena arca está fluindo no rio. E ela para de longe e começa a ver que a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou as suas criadas e a tomou a arca. No versículo 5 está nos declarando que a filha do Faraó estava curtindo o momento dela, aproveitando, e de longe ela viu, porque quem estava perto da borda do rio eram suas criadas, conforme nós acabamos de ler. Mas quem viu foi a filha de Faraó. Sabe o que isso está querendo te falar? Que é somente quem pode mudar a tua vida quem está de olho em você. É somente quem pode abençoar a tua vida, te guardar e te zelar. Porque aquelas criadas, se elas achassem o bebê, o que elas poderiam fazer? Não poderiam nem proteger, porque a ordem do faraó era que matasse. Mas Deus colocou a filha do faraó para poder olhar e ver aquele bebê e poder proteger a vida daquele bebê. É isso que me chama a atenção. Deus está sempre no controle de tudo. E aí os teus dias escuros, os teus dias sombrios se tornam dias de clareza, se tornam dias de paz e tranquilidade. Só que ainda assim, as lutas não vão deixar de vir, as lutas não vão deixar de aparecer. É isso que eu preciso que você entenda. É isso que eu preciso que você compreenda. Deus está sempre no controle de tudo. Aí nós podemos compreender que no versículo 6, ela abre o cesto e viu o menino. E o menino chorava, e ela moveu-se de compaixão por ele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Ou seja, ela sabia, esse bebê é dos hebreus, não é um menino egípcio. Só que no versículo 7 ela diz, então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei eu chamar sua mãe das hebreias, que crie este menino para ti. E olha só que interessante. A irmã de Moisés se intromete ali e fala, olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar. E a filha de Faraó disse, vai. E foi-se a moça e chamou a própria mãe do menino. O sonho voltou, a vida do filho voltou. Deus sabe o momento certo de abençoar a tua vida. Deus sabe o momento certo de transformar a tua história. Deus sabe o momento certo de te alcançar. Quando você acha que não está no controle, Ele está no controle. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa vida. É na nossa falha, na nossa forma de ser, que Deus nos abençoa e vem nos redimir, nos lavar e nos transformar.